print da tela e preencherem o formulário que vai estar disponível no nosso chat aqui do Google Meet um pouco antes do término da palestra. Então, não esqueçam de preencher para conseguir o certificado de vocês. Além disso, no nosso perfil, no perfil da Land no Instagram, está rolando um sorteio de um prêmio muito legal, e esse sorteio vai ser realizado após o final da palestra, então ainda dá tempo de vocês participarem. Então, confiram lá as regras e não deixem de participar. Então, bom, é com muito orgulho e muita felicidade que eu apresento para vocês o professor Silvio Abagato Verrara. Ele possui graduação em odontologia pela PUCamp, é especialista e mestre em ortodontia e é coordenador dos cursos de especialização em ortodontia na ICEL, né, Instituto de Serviços Ensino Odontológico de São Carlos, no IEOM, em Pelotas, e na FUNORTE, em Limeira. Então, para quem não sabe, ele é meu pai, então estou com muito orgulho e muita honra de poder estar apresentando a palestra dele aqui para vocês. Então, pai, professor Silvio, eu quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite e uma boa aula a todos. E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no chat, no final da nossa palestra a gente responde, tá bom? Então é isso, boa aula a todos. Pessoal, boa noite. Tá? É com muito prazer que eu aceitei esse convite da Liga de Materiais Dentários, né? Liga Acadêmica de Materiais Dentários da faculdade, da USP, de Ribeirão Preto, tá? E esse convite eu aceitei para que a gente possa conversar um pouquinho nesse pouco intervalo de tempo que a gente tem, para que eu possa expor a vocês um pouquinho do que vem acontecendo dentro da ortodontia. Tá? Eu não tenho a intenção de dar uma aula de ortodontia nesse curto espaço de tempo que a gente vai ter, mas sim para levantar algumas questões, tá? Jogar no ar para vocês também é uma curiosidade a respeito do que hoje a gente tem e o que tinha e o que está acontecendo dentro da ortodontia, tá bom? Tá? Então eu agradeço bastante o convite, tá? E espero poder contribuir com a Liga de Materiais Dentários. Bem? Tá. Bom, me foi sugerido e eu aceitei o convite e eu coloquei como título a evolução dos materiais odontológicos e as suas aplicações clínicas, tá, dentro da ortodontia. Como alguns ainda são acadêmicos, outros já são formados, vocês sabem que a gente vem, tá, numa constante alteração e uma constante evolução, tá, não somente no dia a dia, tá, mas também dentro da odontologia. E eu acho que quem está parado, tá perdendo espaço e vai perder cada vez mais espaço dentro da odontologia. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é para saber se realmente as evoluções, os materiais novos, principalmente na minha área, elas são realmente novidades ou são apenas algo que vem sendo maquiado e relançado dentro da área comercial. E tudo que surge no comércio, dentro da odontologia, existe um marketing muito forte, principalmente na nossa área de ortodontia, tá bom? Eu acredito que a gente tenha que evoluir, do mesmo jeito que a gente evoluiu. Talvez vários de vocês, mas vários mesmo, nunca viram algo semelhante a isso aqui, ou até mesmo uma máquina de escrever. O que é isso, máquina de escrever? Datilografia. Vocês já pegaram a era dos telefones, dos smartphones e assim por diante. Bom, a odontologia vem também sofrendo isso, essa mudança brusca, tá, e constante de evolução de materiais dentários, evolução de equipamentos e assim por diante. E a gente tem que tentar filtrar essas informações, tá, e poder aplicar. Isso é o que a gente tem tentado constantemente fazer dentro dos cursos de especialização que a gente coordena e que a gente participa. Tá? Nós, e eu particularmente, eu não tenho esse espírito de pesquisador, tá? Entrar no laboratório pesquisar, mas a gente pega todas essas divulgações, todos esses materiais que estão surgindo, a gente analisa e traz para dentro da grade nossa dos cursos de especialização. Quando a gente pondera e acha que realmente o que vem surgindo no mercado é válido, tem sim uma implicação grande, significativa dentro da nossa resultado clínico, a gente traz, tá bom? Talvez vocês também nunca se depararam com situação assim, ó, tá? Nunca viram um aparelho assim ou simplesmente já ouviram falar, tá? E quem faz ortodontia
quem faz ortodontia se depara constantemente, muitas vezes, tá, com a negativa do paciente em querer usar aparelhos assim, que são os aparelhos, principalmente todo aparelho que tem um componente extrabucal, existe uma recusa muito grande. E existe um marketing muito grande hoje em cima dos aparelhos estéticos, dos aparelhos invisíveis e assim por diante. Tá? Um é melhor que o outro? Não, eu acredito que não. Tá? As coisas, elas se somam. Os aparelhos, a ortodontia, a gente tem muita coisa e muita coisa pode trabalhar em conjunto. Mas existe uma evolução muito grande em todos os materiais que a gente trabalha. Tá? A gente não trabalha hoje somente com brete, a gente não trabalha somente com fios, tá bom? Tá? A ortodontia, ela vem mudando constantemente e eu vou, nesse intervalo de tempo que a gente tem, eu vou conversar um pouquinho a respeito de alguns desses materiais que a gente mais usa no dia a dia e que, com resultado clínico final, muitas vezes, alguma coisinha é um detalhe extremamente importante para nós. Tá bom? Então, eu vou conversar um pouquinho a respeito, vou citar e comparar, tá, alguns bretes, alguns fios, algumas molas e elásticos, tá bom? Tá? E um pouquinho da evolução que a gente vem hoje falando, tá, que ainda está na crista da onda, que são um pouquinho dos mini implantes ou mini parafusos, tá bom? Algumas aplicações e um pouquinho voltado para materiais, para a liga de materiais dentários, tá? Materiais odontológicos, bem? Tá? Então, a gente tem alguns materiais na atualidade que não, realmente, alguns são realmente novos, outros eles vieram sofrendo um processo de transformação e de melhoria muito grande. Tá? Então, a gente tem que saber o que realmente é novo, tá? E o que realmente só veio sofrendo uma evolução dentro da área de pesquisa e hoje, sim, ele tem um resultado muito melhor do que no passado. Tá? Vocês provavelmente nunca viram um aparelho ortodôntico assim. Tá? Principalmente quem nasceu da década de 80 para cá, provavelmente nunca se deparou com um aparelho assim. Mas a ortodontia no Brasil, ela começou assim, ó, com um aparelho totalmente fixo. E na época, no Brasil, na década de 70, na década de 80, até o comecinho da década de 90, principalmente até na década de 80, os aparelhos ortodônticos eram assim, quase que artesanal. A gente tinha que fazer, a gente não, porque nessa época eu ainda não clinicava, mas o ortodontista tinha que fazer todos os aparelhos, ele tinha que fazer anel por anel, que a gente chama de banda, que é uma fita metálica de aço inox. Tá? Não existia as bandas pré-fabricadas, a gente tinha que confeccionar banda por banda. Isso era realmente um trabalho braçal, mas um trabalho extremamente delicado, porque você tinha que contornar toda a face do dente, palatina, vestibular, mesial e tal, contornando e adaptando. E antigamente isso era cimentado com cimento fosfato de zinco, tá? Que hoje o cimento fosfato de zinco ele já não entra mais dentro da clínica de ortodontia. Ele foi praticamente abolido, o cimento fosfato de zinco, porque surgiram outros cimentos de melhores resultados e que trazia menos iatrogenia para os dentes pós-banda. Tudo bem? Mas a evolução aconteceu tanto na área de cimentação quanto na área de aparelhos. Tá? E essa evolução a gente tem que constantemente estar antenado. E hoje a gente tem vários tipos de bretes. E é um pouquinho a respeito deles que eu quero conversar com vocês. Por quê? Tá? Indiferente de qual peça você for usar, o resultado final ele tem que ser o mesmo. Não é porque você usa um aparelho de safira, estético, muito bonito, tá? Que nada mais é safira ou porcelana, são bretes cerâmicos, mas são considerados bretes estéticos, que o resultado vai ser melhor ou pior do que um brete metálico, tudo bem? De níquel cromo, tá? Ou se você não vai usar um brete metálico, tá? De níquel cromo, você pode usar o que chama de brete autoligado, que é uma evolução que vem acontecendo. Hoje, dentro da ortodontia, você tem uma infinidade de bretes, tá bom? Bretes que aceitam, que precisam ser amarrados ainda com os chamados elastômeros, brete metálico, que não mais precisa
das borrachinhas para você amarrar, tá? Que a gente chama de bracket autoligado. Tá? Esses brackets você abre e fecha, tá? A canaleta aonde o fio vai ser encaixado. É como se fosse uma capota de um carro conversível. Você abre a capota, coloca, insere o fio e fecha a capotinha dele prendendo o fio. E esses brackets autoligados é uma evolução desse bracket que veio aqui como precursor de todos. Tudo bem? Mas indiferente de você estar trabalhando com brackets estéticos, tá? E brackets metálicos, o resultado final ele tem que ser o mesmo. Tá? Então, o material, tá? A peça, ele é um detalhe. Que nada adianta você ter um bracket excelente, com efeito estético 100%, muito estético, muito esteticamente aceitável, mas você faz a montagem do aparelho na posição errada. Quem não faz ortodontia pensa que colar bracket é fazer a profilaxia, lavar, condicionar, secar, aplicar adesivo e colar o bracket e polimerizar. Depois colocar fio e amarrar. Não, não é só isso. O posicionamento tem que ser correto. Tudo bem, brackets bons ajudam muito, tá? Porque cada pecinha dessa tem várias coisas que precisam ser obedecidas. Angulação, o tamanho da canaleta, que a gente chama de slot, tá? O torque e assim por diante. Tudo bem? Mas os brackets, eles foram evoluindo, tá? Brackets que antigamente eles tinham brackets metálicos, níquel cromo, aço inox, que precisavam de borrachinhas, as chamadas borrachinhas coloridas, o paciente escolhe a cor, até hoje eles são usados. Esses brackets metálicos de níquel cromo, tá? Existe uma variação, bracket de níquel cromo, que precisa das ligaduras, tá? Para você fazer a amarração do fio, bracket de níquel cromo, que não mais precisa das borrachinhas para você fazer a amarração do fio. Tá? E isso traz um benefício para nós? Sim, apesar de serem ligas metálicas iguais, o mesmo níquel cromo que tem aqui é o mesmo níquel cromo que tem aqui, esse bracket ele gera uma quantidade de atrito. Atrito é quando o fio do aparelho raspa dentro, lá no fundo da canaleta do bracket. Esses brackets autoligados, tá? Apesar de serem ligas iguais, esse bracket autoligado, ele gera menos atrito entre o fio e a canaleta do aparelho. Então, quando você gera menos atrito, isso facilita a movimentação dentária, que pode gerar um tempo de tratamento menor. Pode, não quer dizer que vai gerar. Mas quando você tem um aparelho metálico que gera menos atrito, você pode trabalhar, sim, com menos força para movimentar um dente. E isso, com certeza, vai gerar menos desconforto para o paciente, tá bom? E menor risco de iatrogenias irreversíveis. Por exemplo, reabsorção radicular, tá? E perda óssea. Então, trabalhar com forças ortodônticas menores, isso pode e acontece você melhorar o resultado final, que é desconforto, menos tempo de tratamento, menos absorção radicular e menos perda óssea. Bem? Essa evolução vem acontecendo nos brackets. Bracket que recebia borrachinha, bracket que não recebe mais borrachinha. Tudo bem? Então, você tem essa variação entre eles. Está aqui, ó. Bracket com borrachinha, e aqui você está vendo uma borrachinha cinza. Opa, mas agora eu tenho um outro bracket diferente. Esse bracket que você está vendo aqui, esse aparelho ortodôntico corretivo fixo, colado na face vestibular e colado na face lingual. Isso é chamada ortodontia lingual. Não é isso? Tá? Que para fazer a colagem desse aparelho, você precisa usar um outro sistema de adesão totalmente diferente dos brackets que são colados na face vestibular. Tudo bem? Mas diferente de ter brackets, aparelhos fixos colados na vestibular e colado na palatina, o resultado tem que ser o mesmo. Só que esse aparelho, tá, ele praticamente você não consegue enxergá-lo quando eu estou conversando com vocês. Como o bracket está colado em toda a face palatina do superior, em toda a face lingual dos dentes inferiores, na face vestibular você não tem nenhuma peça colada, então você não tem o problema estético, tá? Você vai ficar com todo o aparelho, tá, escondido na face lingual. Esse é um bracket,
metálico, semelhante a esse, composição predominante de níquel cromo, tá? Ah, mas esse aparelho tem aparelho desse estético? Não haveria necessidade de você fazer um brete de safira ou porcelana, brete que vai ser colado na face palatina e que você não vai ver, tá? Um brete de safira ou porcelana, que ambos são cerâmicos, tá bom? Mas você tem a fabricação de maneiras diferentes, tá? Brete de porcelana e brete de safira, ambos são aparelhos, são chamados aparelhos estéticos. E esses bretes cerâmicos são bretes que, numa linha cronológica de ortodontia, são bretes que surgiram mais recentemente que eu falo, tá? Depois dos bretes metálicos, mas também já é um brete com uma idade já bem avançada. Ele não saiu agora na década de 2010, 2015, 2000. Tá? São bretes mais antigos. Tudo bem? Esses bretes de safira ou porcelana, apesar dos dois serem bretes estéticos e cerâmicos, tá? Ele tem um benefício estético muito maior do que os aparelhos metálicos. Só que, de contrapartida, por conta do encaixe do brete, ele ser de porcelana ou ser de safira, quer dizer, ser cerâmico, quando o fio do aparelho, tá? E esse fio que você encaixa aqui dentro do aparelho, ele é um fio metálico, geralmente. Tudo bem? Esse fio, quando ele encosta na canaleta do brete, você tem duas superfícies se tocando, o fio e a canaleta do aparelho. Essa superfície de toque aqui gera uma quantidade de atrito diferente. Então, quando você compara dois bretes, um metálico e um estético, e o fio, o aparelho estético, ele dificulta um pouco mais a movimentação dos dentes. Então, ele tem um benefício estético, mas os aparelhos cerâmicos, ele tem um coeficiente de atrito diferente do aparelho metálico. Então, para fazer a movimentação dentária, esses aparelhos eles têm aumentam um pouquinho a dificuldade por conta do chamado atrito. Atrito nada mais é que quando duas superfícies se encostam, uma raspa na outra. Atrito é essa força gerada entre as duas superfícies, uma raspando na outra. Quanto maior é o atrito entre duas superfícies se raspando, maior é a dificuldade de movimentação. Então, quando você tem um fio e o brete encaixou aqui, para esse dente movimentar para a esquerda minha, tá, o que vai acontecer? A força de atrito, ela dificulta essa movimentação. Quando você tem um brete que você não tem atrito, o dente desliza mais fácil, ele movimenta mais fácil. Então, aparelhos cerâmicos ou aparelhos estéticos, ele tem um fator estético muito bom, mas ele tem um coeficiente de atrito diferente dos aparelhos metálicos. Então, cada brete, ele tem vantagens e tem desvantagens. Vocês precisam ponderar qual é a melhor indicação ou qual é a maior preferência do paciente. Tem paciente que não tem o componente estético, ele não se preocupa com isso. Então, se ele não se preocupa com o componente estético, talvez os aparelhos metálicos sejam melhor indicados para ele por conta da quantidade de atrito. Se o paciente se preocupa muito com o fator estético, ele vai ter que lançar mão ou dos aparelhos estéticos, então, porque ele se preocupa com a estética do sorriso, enquanto está usando o aparelho, eu não quero ter o sorriso metálico. Tudo bem, então vamos optar por aparelhos de porcelana, aparelho de safira. Existe um terceiro brete, que eu nem cito ele muito, porque a gente não gosta de usá-lo, que são os aparelhos estéticos também, são aqui chamados de policarbonato. Esses aparelhos de policarbonato, tá, eles têm uma alteração dimensional muito grande e eles têm ele pega muito pigmentação. Então, ele é estético no início quando você começa a usá-los. Mas com o passar do tempo, ele começa a impregnar mais pigmentação do alimento ou da bebida que vocês estão ingerindo e com isso o brete começa a ficar mais amarelado. Tá? E ele perde o fator estético porque ele fica feio. E como ele é de policarbonato também, ele desgasta na escovação, ele sofre um processo de desgaste maior, de abrasão, e com isso ele também vai perdendo as suas dimensões. Então,
Então, ele não é um brete muito recomendado, tudo bem? Se você quer optar por um brete estético, o melhor brete são os bretes cerâmicos, tá? Mas eu disse a vocês que o brete cerâmico, ele tem um fator estético bem legal, porém, ele tem o slot dele, onde encaixa o fio, raspando no fio e gerando um atrito muito grande, que dificulta a movimentação. Por isso que alguns fabricantes, para ter o benefício do aparelho estético, mas diminuir aquele calcanhar de Aquiles, aquele fator negativo de atrito, ele faz o uso do aparelho estético. E onde você encaixa o fio, que a gente chama de slot, lá dentro, onde o fio é encaixado, eles fazem a colocação de uma canaleta de metal, de níquel cromo, tá bom? Então, esse brete estético, ele é estético porque ele é de porcelana, beleza, cerâmico. Só que ele teve um problema do atrito muito grande. Então, o que faz? Introduz-se na canaleta, uma canaleta de metal, de níquel cromo. Então, ele só é estético onde não tem fio. Onde o fio passa, aqui dentro onde o fio passa, você tem, tá, ele revestido por metal, tá? Níquel cromo. E aí você diminui o atrito do fio que vai estar inserido aqui dentro. Tá? Então, você tem que usar de cada material que existe o benefício que ele pode te oferecer. A porcelana nos oferece um fator estético. O metal que está aqui dentro, onde o fio vai ser encaixado, ele lhe oferece o benefício da redução do atrito. E com isso, você ganha em tudo. Ganha no fator estético e ganha no fator de diminuição do atrito. Tudo bem? Isso vai sendo desenvolvido de acordo com as pesquisas que vão surgindo. Tá? É óbvio, né, gente, que esse tipo de aparelho, ele envolve estudos, é isso? E pesquisas em cima disso, para você saber por que vai colocar ou não essa canaleta metálica. Tá? Existem alguns fabricantes que hoje não precisam mais colocar canaleta metálica para diminuir o atrito. Mas eles fazem um grau de polimento nessa parte onde o fio vai ser inserido, que o polimento chega a tal ponto que, tá, o atrito entre o fio e a canaleta, que é de metal, e o fio, que é a canaleta, que é de porcelana, mas extremamente polida, eles têm quase o mesmo grau de atrito. Então, aí eu não preciso mais da canaleta metálica. Tudo bem? Na minha opinião, a gente usou, já usei bastante, mas esse brete era o melhor brete que existia no mercado, porque ele tinha um fator estético, ele tinha a canaleta metálica e ele é chamado brete autoligado, tá? Esse brete autoligado eu não precisava mais da borrachinha do elastômetro para amarrar aqui o brete. E a borracha, né, o elástico, que é aquele colorido que o paciente gosta de escolher, tá? Os elásticos, eu vou falar um pouquinho a respeito deles, ele tem um fator de motivação, principalmente para criança, para adolescente, mas ele tem um ponto que para nós ele atrapalha. A borrachinha que segura o fio, tá vendo aqui, ó? Aqui é uma borrachinha transparente, então você não está enxergando, mas tem aquelas borrachinhas verde, azul, vermelho, pink, você, tudo quanto é cor. A borrachinha ela tem o fator de motivação para a criança, mas ela tem um fator negativo dentro da nossa mecânica, porque ela prende o fio dentro lá do aparelho, do brete, e com isso você encosta o fio lá no fundo do slot. A força que a borrachinha prende chama-se força de amarração. Quanto maior a força de amarração, mais difícil é a movimentação do dente, porque você aumenta forças contrárias à movimentação do dente. Tudo bem? Tá? Indiferente, pessoal, se vocês optarem por aparelhos estéticos ou aparelhos de porcelana, tá bom? Tá? Ou aparelhos por vestibular, ou aparelhos linguais, eu falei para vocês, o resultado final precisa ser o mesmo. Tá? Só que você tem que saber, quando você está trabalhando com um tipo de material que faz as peças, eu tenho que, talvez, tentar desviar dos problemas. Quando eu estou usando outro aparelho, que eu não tenho, por exemplo, atrito, eu não tenho que fazer o contorno desse desvio. Tá? Então, às vezes, quando a gente está usando aparelhos de porcelana ou aparelhos de safira, e o paciente fez extração, o fechamento de espaço, quer dizer, o fechamento do espaço da extração,
Quando você quiser fazer retração, que é puxar os dentes anteriores para fechar o espaço da extração, muitas vezes ele tem que lançar a mão de um dispositivo de fechamento de espaço diferente quando você está fazendo o uso de aparelhos de metal. Tudo bem? Mas, Brecht, tem muita gente que se gaba, e aí eu sei disso, a gente já ouviu muitas vezes, tá? Ah, eu uso aparelho só de porcelana ou só de safira, eu não uso aparelho metálico, tá? O dente, ele não sabe qual é o aparelho que você está colando. Ele não sabe se você está usando aparelho de porcelana, se você está usando aparelho de safira, se você está usando aparelho de ouro, porque existe aparelho de ouro 12 quilates, que é o chamado incógnito, que existe mais no Brasil e foi descontinuado porque ele é muito caro, tá bom? Mas existe. Existe aparelho de níquel titânio, tá? Por quê? Porque o aparelho que é metálico tradicional é o de níquel cromo, aço inox. Só que não é raro alguns pacientes que têm alergia a níquel. Você pode ver, tem pessoas que não conseguem usar brinco ou correntinha porque começa a dar alergia. E existe aparelho de níquel cromo, que é o tradicional, que o paciente teria também alergia. Então, existem outros aparelhos metálicos com outras ligas metálicas quando o paciente tem essa sensibilidade ao níquel cromo. Bem? Mas o dente ele não sabe qual é o tipo de aparelho que você está colando. Por isso que eu falei. Indiferente de qual Brecht você estiver usando, o resultado final ele tem que ser o mesmo. Tá? A peça bem colada, bem montada, certinho, no posicionamento correto, vai levar o dente para a posição correta. Você pode ter o melhor Brecht do mundo, posicionou, colou esse dente no lugar, essa peça no lugar errado, o dente não vai para o lugar correto. Você vai ter que recolar essa peça. Tá bom? Infelizmente, a peça não é tudo, mas ela ajuda bastante. Tá? Segundo o professor Urso, Brechts nada mais são que armas sofisticadas acopladas à superfície vestibular do dente, controlando a força aplicada, tá, a estes através dos fios e dos elásticos. Então, o Brecht, tá, que é a pecinha que a gente cola, de porcelana, de safira, de níquel cromo, de níquel titânio, qualquer um de titânio, qualquer um deles, tá bom? Tá? Eles servem para fazer o quê? Para prender os fios. E são os fios que vão movimentar o dente. Eles que vão gerar força. E o dente ele só movimenta quando você tem uma força aplicada a eles. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Às vezes até meio cômico. Eu faço isso às vezes em aula, dando aula aqui presencial ou mesmo em online. Eu estou falando isso para vocês assim, ó. O dente movimenta frente a uma força. Se eu tiver um Brecht colado aqui, ó, na face vestibular dos dentes, tá? Eu coloco um elástico e puxo, o dente vai movimentar. Mas, tá? Eu não preciso nem de Brecht para movimentar o dente. Se eu ficar falando assim desse jeito a noite inteira durante a palestra, onde minha língua vai ficar pressionando esses incisivos, os meus dentes vão movimentar. O dente ele não sabe se é um Brecht de metal ou se é um Brecht de porcelana ou se é um elástico, ele só sabe qual é a força que ele está recebendo. E se eu ficasse falando desse jeito assim com vocês, a minha língua estaria pressionando os dentes e esses dentes, consequentemente, iriam se movimentar. Tudo bem? Então, Brecht de porcelana, metal, qualquer um deles, vai terminar um caso bem terminado. Só que ele não faz tudo sozinho. O Brecht, o dia que você colou ele na face vestibular ou na face lingual palatina, ele virou parte integrante do dente. E essa peça vai servir para unir o fio, prender o fio a ele. E esse fio que vai movimentar ou o fio ou uma força elástica. E é o fio que movimenta, tá bom? Então, fios, quando a gente fala em fios, a gente trabalha com uma infinidade de fios dentro da ortodontia, tá? Fora de brincadeira, existem várias ligas metálicas de fio, tá? Talvez o fio mais comum e mais conhecido sejam os fios de aço inox, ou também chamado de níquel cromo, tá?
Aqui tem a composição dos fios níquel-cromo, porque a maior parte da liga é formada por níquel-cromo. Por isso que a gente chama de fio de níquel-cromo ou de fio de aço inox. Esse fio de aço inox ou de níquel-cromo, que a gente chama de fio de aço, tá? Eles são vendidos em vareta, então é um bastãozinho de fio, ou eles são vendidos, vocês provavelmente, quem está na graduação, comprou aqueles fios em rolo, tá? Existe fio em vareta, existe fio em rolo, existe alguns fios que já vêm no formato de uma parábola, tá? Que é o formato, mais ou menos, o formato de uma arcada dentária, tá? Esses fios de aço são os fios mais utilizados dentro da ortodontia, mas não são os fios mais novos, tá bom? Mas ele é um fio muito utilizado e é o que a gente chama de fio de trabalho, tá? O fio de trabalho se faz muita coisa com ele. Por exemplo, correção de sobremordidas, tracionamentos, retração, intrusão, extrusão, correção radicular no sentido vestíbulo, raiz para vestibular, correção radicular no sentido vestíbulo igual, quer dizer, raiz para vestibular ou para lingual, para mesial ou para distal. Esse é um fio de trabalho, tá bom? Tá? Esses fios de aço, composto por 18% de cromo, 8% de níquel, e aí tem mais um monte de outros componentes dele, tá bom? Esses fios, eles têm como características, primeiro, a plasticidade, tá? Segundo, a alta rigidez. Ou alta rigidez traduz-se talvez em pouca flexibilidade, tá? Isso acontecia por conta da composição dele, tá? Só que ele tem uma menor quantidade de atrito quando ele é inserido lá no aparelho do brete. A liga de níquel-cromo, ele tem uma superfície mais polida e com isso, quando ele raspa lá no fundo do brete, ele gera uma menor quantidade de atrito. Tudo bem? Tá? Isso alguns são vantagens, outros são desvantagens. Por exemplo, a soldabilidade, que é soldar o fio de aço. Soldar fio de aço é possível se fazer com maçarico, é possível você fazer numa máquina que a gente tem, máquina de solda, tá? Mas existem algumas ligas que a gente usa, alguns tipos de ligas metálicas em fios que ele não aceita a solda. Tudo bem? E o fio de aço é o fio bastante usado também, porque ele tem um custo baixo, tá? A liga de níquel-cromo, esse fio de níquel-cromo, é um fio barato, tudo bem? Só que o profissional, tá, tem que saber trabalhar essa liga, esse fio, tudo bem? Esses fios de aço, tá, quando no passado não tinha outras ligas ortodônticas, isso aqui era um problema. Um fio com alta rigidez ou pouca flexibilidade. Então, ele era mais rígido. Tá? E um fio que é pouco flexível, ele gera uma força muito grande quando você amarra ele no aparelho. Dependendo do grau de apinhamento, você amarra ele no brete, ele vai gerar uma força muito grande. Tá? E no passado, quando não existiam as outras ligas, tá, na composição de fios, a gente tinha que lançar mão de alguns artifícios para diminuir essa rigidez. Eu vou dar um exemplo para vocês, que provavelmente vocês já viram na boca de alguém, tá? Alguns fios que no aparelho fixo tem algumas alças, parece. Parece uns loopings, parece umas coisas dobradas, parece um L, parece um T. Essas alças era algo que a gente fazia nos fios de aço, aumentando uma quantidade de fio no mesmo espaço no mesmo intervalo de espaço entre dois breves, e com isso você conseguia contornar essa falta de flexibilidade, essa alta rigidez. Hoje, não há necessidade de mais ficar fazendo isso, porque esses fios de aço, hoje, comercialmente, dentro da ortodontia, a gente tem esse fio, tá, de várias espessuras diferentes, de vários formatos diferentes, vocês vão ver, vou mostrar já, tá bom? E com números de filamentos diferentes no fio. Isso muda bastante essa deficiência da flexibilidade ou da alta rigidez que ele tinha. Esses fios de aço, eles são empregados nas etapas do tratamento, onde você precisa fazer o contorno da arcada.
só para uma informação, para efeito de curiosidade para vocês, um tratamento ortodôntico, para que ele seja estável, o que é estável? Tirou o aparelho, não recidivar. Você deveria manter o formato das arcadas. Se você tiver uma arcada dentária em formato de V, no início do tratamento, esse formato em V deveria permanecer até o final do tratamento, tá? Se você tiver um formato quadrado da arcada, você deveria manter esse formato quadrado. Se você tiver um formato mais parabólico, deveria manter. E este fio de aço, é possível você contorná-lo e fazer esse formato de acordo com a arcada de cada paciente, que a gente chama de individualização de formato de arco. Nenhum paciente vai ter um formato igual ao outro. Cada um tem um formato de arcada. Então, não existe, tá, um fio que é padrão para todo mundo. Cada paciente tem um formato de arco. Cada fio tem que ser diferente de acordo com cada paciente. E nesse fio de aço, a plasticidade que ele tem, a formabilidade que ele permite fazer isso é muito grande, tá? Então, esse fio de aço, eu consigo escrever nele o meu nome, Silvio, tá? Porque ele é fácil de dobrar. A formabilidade dele é altíssima. Enquanto a conformabilidade é alta, a flexibilidade é baixa. Tudo bem? Só que ele é empregado na fase do tratamento, onde você quer manter o formato da arcada dele. Tudo bem? E principalmente durante fechamentos de espaço. Paciente que tem diastemas generalizados, por ele ser de níquel cromo, esse fio ele tem uma formabilidade boa. Então, no fechamento de espaços, quer seja de pacientes que você extraiu, ou paciente que já tinha diastemas para serem fechados, esse fio de aço é o fio escolhido, é nele que a gente tem que fazer o fechamento de espaço. Porque a gente tem hoje no mercado várias outras ligas que compõem fios. Fios de níquel-titânio, de beta-titânio, de titânio-molibdênio, tá? De níquel-cromo. Só que no fio de aço que a gente faz o fechamento de espaço. Porque eu preciso ter a manutenção do formato da arcada. Tá bom? Então, essa alta rigidez, já falei para vocês, tá? Ele pode gerar forças excessivas. Forças excessivas na ortodontia significa risco de reabsorção radicular aumentado. Todo excesso de força produzido, tá? Você pode aumentar o risco de reabsorção. Ele é um fio que, se você não souber contornar essa deficiência, tá? Não conseguir, tá? Contornar esse problema, você corre o risco de reabsorção radicular. Tá? Tudo bem? Mas nem por isso a gente deixa de usar esse fio de aço. Ele é um fio extremamente usado ainda nos dias de hoje. Tá? Mas, presta atenção, por ele ser um fio, tá, de pouca flexibilidade, quando você inicia um tratamento onde os dentes estão todos apinhados, um está lá na asa do nariz, o canino, pré-molar está aqui cruzado, todo apinhado, então não são os fios de alta rigidez que são os fios iniciais. Quais são os fios iniciais de um tratamento? Um fio que tenha muita flexibilidade, que tenha a possibilidade de ir lá buscar um dente, voltar, buscar outro dente aqui e voltar, e tenha muita flexibilidade, com isso ele tem menos força sendo gerada. E aí ele não causa a reabsorção radicular. Tá bom? Agora, esses fios de aço, você vai encontrá-lo assim hoje. Formato dele, redondo, tá? Um formato quadrado e um formato retangular, tá? Essa mesma vareta de fio que você compra assim, ó, você compra uma vareta de fio assim. Quando você olha aqui o encorte, ele aqui, olha aqui pela frente, ele pode ter o formato redondo, o formato quadrado e o formato retangular. Entende? Tá? Esses formatos, além de formatos diferentes, você tem esse cilindro, esse fio redondo, de diâmetros diferentes, tá? O retangular também de diâmetros diferentes e o quadrado, todos eles de diâmetro, tá bom? Esse fio, só para vocês terem uma noção, ele começa da espessura 0,010 de polegada, ele vai até 0,020
polegadas, quer dizer, ele vai aumentando o diâmetro. Quanto maior o diâmetro, mais grosso ele é. Quanto mais grosso, mais força ele gera. Tudo bem? Esses fios de aço que são empregados aqui, ó, numa fase de alinhamento e nivelamento, olha que legal. Eu disse a vocês que ele tem alta rigidez. Ele não tem muita flexibilidade, tá? E esse fio que você está vendo aqui, ó, nessa região aqui, ó, nós estamos fazendo nesse paciente o uso de um fio de aço para poder fazer um tracionamento de um dente que está incluso. Opa, para tracionar um pré-molar que está incluso, tracionamento de dente, precisa-se fazer o uso de forças leves, tá? E o força leve não é um fio de aço, porque o fio de aço ele gera uma força bem grande. Tá? Ótimo. Para contornar essa situação, o que a gente pode fazer no fio de aço? Que é o que foi feito aqui. No mesmo intervalo, uma mesma distância, quanto maior a quantidade de fio, mais flexível ele fica. Então, para tracionar esse dente que está aqui incluso, foi feito um fio de aço. Mas para que esse segmento de fio de aço aqui, ó, níquel cromo, ele fique o mais flexível, a gente incorpora alguns helicoides, que a gente chama. E com isso, essas helicoides servem como se fosse uma mola. E aí o fio, que é de aço, que não tinha flexibilidade, ele torna-se mais flexível. É o que eu falei para vocês. Vocês têm que saber contornar a deficiência do material que vocês estão usando. E aí, ó, a gente está tracionando um pré-molar que está lá incluso e que não teria condições de erupcionar sozinho. A gente está guiando, tá, a erupção do pré-molar com um fio de aço que está sendo tracionado. Tá aqui, ó, que legal. Ó. Esse pré-molar, tá, que não teria condições de erupcionar sozinho, a gente está fazendo, você está vendo através da radiografia, aqui você tem um fio de aço, que ó, esse fio que você está vendo aqui na radiografia, é esse fio que você está vendo ele aqui, ó. Ele tem um helicoide aqui e puxa como se fosse uma vara de pescar tracionando o dente. E esse movimento que você está vendo daqui para cá é o intervalo de praticamente quase 3 consultas, são 3 semanas, tá? Que é o intervalo médio de atendimento ortodôntico. 3 semanas, 4 semanas, dependendo do controle que você necessita, você traz o paciente um pouco antes ou um pouco depois desse intervalo de tempo. Aqui são 19 dias. Se você vê um espaço, tá, que está sendo tracionado, ele está aumentando o espaço aqui do capuz. E aí ele está sendo tracionado com um fio de aço. Tá aqui, ó. Nivelando com fio de aço e tracionando com fio de aço. E o dente vai saindo. Então, aqui você consegue ver o fio de aço, que eu preciso de uma flexibilidade, mas ele não tem. E para eu conseguir essa flexibilidade, a gente faz alguns artifícios, algumas dobras. E aqui é um helicoide. Helicoide, dentro da ortodontia, é chamado de dobra de segunda ordem. Bom, só para efeito de curiosidade. E traciona o dente. E esse tracionamento vai gerando uma força, tá, necessária para que a gente possa fazer a verticalização do dente. Tudo bem? Tá aqui, ó. Antes, 19 dias, e assim vai. Praticamente, o dente vai levantando, tá? E se você for fazendo o acompanhamento, tá aqui, ó. Antes, ó. E chegando quase o dente que estava perdido. Perdido, porque esse dente, nessas condições, ele está perdido. Esse fio de aço, bem aplicado, permitiu você fazer a chamada verticalização do molar, do prêmio, tá bom? Tá aí, ó. E aí o dente sai. O dente erupcionou, salvou o dente, agora você acaba de melhorar o posicionamento deles. Tudo bem? Então, fio de aço, e agora acabando de acertar o movimento final, até ele intercuspidar e engrenar certinho com o seu antagonista. Tá aí, ó. Tudo bem? E ele vai saindo até você chegar ao resultado final no período de contenção, tá? Então, você tinha um resultado no início assim e chegando ao resultado final. Tudo bem? E aí acompanha ele quanto tempo você quiser durante pós-contenção. Aqui são 2 anos pós-contenção e o dente está lá. Mas esse fio, tá, não é o único fio que nós temos. Hoje, um fio muitíssimo utilizado também
é o chamado fio de níquel-titânio. Esse fio de níquel-titânio já não é um fio tão novo, mas ainda é muito utilizado. Ele já teve algumas evoluções aí para frente, tá? Que eu já vou citar já. Esse fio de níquel-titânio, ele é composto de níquel e titânio. Por isso que chama de níquel-titânio, ou simplesmente chama ele de NiTi, N-I-T-I. Qual é a diferença entre esse e o fio anterior? É a flexibilidade. Esse fio é um fio extremamente flexível. Mole, bem molinho. Então, se ele é bem molinho, ele gera menos força quando você é comparado com outro fio do mesmo calibre de aço. Tá bom? Esses fios de níquel-titânio, hoje, a gente tem dois tipos. E um mais novo, que é o chamado fio termoativado. Tá? Ambos são são compostos de níquel-titânio. Só que um é tratado a frio e o outro é termoativado. Tá bom? Então, aí tem uma diferença e uma bela de uma diferença. E muito legal. Principalmente no uso clínico nos pacientes. Esse fio de níquel-titânio, que é o chamado níquel-titânio estável, tá? Ele, indiferente da temperatura da boca, ele sempre vai se manter no formato que o fabricante fez. Se o formato do fabricante foi uma parábola, ele vai sempre ficar naquele formato de parábola. Indiferente da temperatura que tem na boca. Já esse fio de níquel-titânio que a gente chama termoativado, que é o mais novo dos níquel-titânio que nós temos hoje, tá? Então, é uma evolução que vem acontecendo dentro dessa liga e desse tipo de fio. Esse fio de níquel-titânio termoativado, por exemplo, a gente tem um níquel-titânio de 35 graus, você tem um níquel-titânio de 40 graus, você tem um níquel-titânio de 27 graus. O que diferencia um de outro? Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho um níquel-titânio de 35 graus, toda vez que eu tiver com ele na boca, amarrado nos breques, e a temperatura da minha boca estiver abaixo de 35 graus, esse níquel-titânio ele vai estar bem molinho, mas muito flexível. Parece uma gelatina quase. Aí, a hora que a temperatura da boca volta acima de 35 graus, esse fio ele vai voltar no formato do fabricante. Então, se é uma parábola, ele volta a ser uma parábola. Esse fio termoativado, hoje, a gente usa praticamente em todos os casos iniciais de ortodontia. Então, você acabou de montar os brackets, está tudo apinhado, quer um para lá, um para cá, um vestibalizado, um embalizado, um intuído, dois tuído, um girado, você passa e amarra nos brackets. E aí esse fio ele vai gerando força leve e vai fazendo a movimentação ortodôntica acontecer. Tudo bem? Entre o termoativado e o tratado a frio, apesar dele também ter a mesma liga, níquel-titânio, ele tem uma liberação de força um pouquinho maior por conta dele não ser termoativado. Então, se aqui está 35, 40 ou 27 graus da boca, vai ser a mesma força que ele está liberando. Esse não, tá bom? Então, a gente tem um termoativado de temperaturas diferentes. E, mais recentemente, a gente tem esse fio de níquel-titânio também com vários filamentos. Então, que a gente chama de fio multifilamentar, tá bom? No mesmo diâmetro aqui, eu tenho vários filamentos. É como se eu pegasse uma corda toda trançada, e naquela corda toda trançada tem vários fios da corda. Quanto maior o número de filamentos trançando, mais flexível você tem, menos força ele vai gerar, então menos heterogenia ele também causa. Tá bom? Tudo bem? Esse níquel-titânio estável, tá? Ele é um fio, que foi disponibilizado na década de 70. Ainda é utilizado dentro da ortodontia, tá? Esse fio foi desenvolvido nos Estados Unidos e a grande maioria dessa liga metálica, ainda os fabricantes nacionais principalmente, eles importam, embalam e vendem. Aqui no Brasil não se produz esse tipo de liga metálica. Ele é importado, tá? Embalam, eles põem a marca deles e vendem. Tudo bem? Tá? Esse trabalhado a fio, ele oferece baixas forças de intensidade, né? Intensidades baixas de força, mas ainda é um pouco maior do que o trabalhado no termoativado.
e ele é usado nas etapas iniciais de alinhamento e nivelamento, principalmente em caso onde você tem muito alinhamento. Tá bom? Os fios trabalhados a fio, eles são assim, ó, eles vêm nesse formato, geralmente. Ó, o formato da arcada. Então, para arcada superior é um formato, para arcada inferior é outro formato, tudo bem? Mas eles não aceitam solda. Esse não tem como soldar um no outro, coisa que no fio de aço eu consigo fazer. Tudo bem? Tá? Esse fio de níquel titânio, ele é muito utilizado. O único problema que ele nos traz é que, se você usar muito esse fio, do começo até o final do tratamento, você tende a mudar o formato da arcada do paciente. Mudar o formato da arcada do paciente aumenta o risco de recidiva. Tá bom? Tá? Já os termoativados, eles são um fio que surgiu na década de 90. Tá? E eram somente importados. Hoje, a indústria nacional já tem esses fios termoativados. Tá? Esses fios termoativados, ele, que eu falei para vocês, de acordo com a temperatura, ele vai ficar mais ou menos flexível. Mas ele me permite fazer isso aqui, olha lá. Ó. Como é que um fio de aço rígido, eu conseguiria fazer essa volta lá em cima? Num fio de níquel cromo rígido, muito mais rígido, se eu fizesse isso aqui, ó, o fio ele ia se deformar. E todo fio que ultrapassa o coeficiente de elasticidade, ele se dobra. Dobrando, ele não tem mais a capacidade de retornar e fazer o dente se movimentar. Um fio de níquel titânio termoativado, tá? Se eu esfriá-lo abaixo dos 35, abaixo dos 40, dependendo se ele é de 35 ou 40, ele fica tão molinho que eu consigo trazê-lo até lá no canino e ele não dobra. E ele vai tender a voltar para a posição, tá, do formato, e com isso ele traz o dente até o posicionamento onde eu quero. Tudo bem? Só que esses fios de níquel titânio, como eu disse, eles são usados no início do tratamento, na fase inicial de alinhamento e nivelamento dos dentes. Tá bom? E o que a gente tem ainda hoje, muito utilizado, são os fios de beta-titânio, que é uma outra composição metálica. Tá bom? Esses fios de beta-titânio, ou chamado titânio molibdênio, que são os comercialmente a gente chama de fio de TNA, esse fio ele é intermediário entre os fios de aço e os de níquel titânio. O que ele é intermediário? O fio de aço ele é fácil de você dobrar. A formabilidade dele é boa, mas a flexibilidade é ruim. Os fios de níquel titânio, seja a frio ou termoativado, ele é bastante flexível, mas é difícil de eu dobrá-lo. O fio de TNA, ou titânio molibdênio, tá? Que ele chama de titânio molibdênio porque ele tem a maior composição de titânio e molibdênio. Esse fio, ele está entre o fio de aço e o de TNA. Então, ele é flexível igual ou quase ao Naitai, mas ele dobra fácil igual ao fio de aço. Então, ele está intermediário entre os dois. Tá? O único inconveniente que esse fio nos traz é o seguinte: o fio de aço, a superfície do fio de aço é extremamente lisa. O fio de níquel titânio também é uma superfície extremamente lisa. O fio de TNA, ele tem uma superfície dele um pouco mais áspera. Uma superfície de fio um pouco mais áspera, mais rugosa, quando inserido dentro do slot, se ele tiver que o dente tiver que deslizar no fio de TNA, ele não desliza tão bem. Ainda mais se você estiver usando um aparelho de porcelana ou de safira, que são os brackets cerâmicos. Tá? Ele gera um atrito muito grande, e isso impede o deslize do dente no fio. Tá? Por isso que esse tipo de fio a gente usa muito na técnica proposta pelo Burston, que é a chamada de técnica de arco segmentado. É uma técnica da ortodontia onde a gente consegue contornar, tá, esse problema gerado por esse tipo de liga metálica, que é o aparelho que é o fio de TNA. Tudo bem? Esse fio de TNA, tá, ele tem uma resiliência, ó, metade da rigidez do aço, que eu falei para vocês, tudo bem? Tá?
A forma é fácil, por isso que eu falei, ele dá para fazer a forma dele mais fácil, dobra-se mais fácil, tá bom? Ele também aceita a solda, o TMA aceita, Nitai, níquel titânio não aceitava, e o níquel cromo também aceitava. Ele tem uma resiliência metade do aço, quer dizer, ele não é um aço, mas ele é melhor do que o níquel titânio. Tudo bem? Tá? Ele bem flexível, mas porém dobra fácil. E eu falei para vocês, a gente trabalha com esse tipo de fio quando eu não tenho problema do atrito. Tá aqui, ó. Esses dois fios que você está vendo aqui, ó, isso chama-se arco segmentado. Essas duas alças, esses dois fios que você está vendo aqui, ó, são fios que a gente está usando para fazer a verticalização desses molares, desse molar, tá? E esse fio é um fio de TMA, aonde a gente está fazendo a chamada verticalização, trazer a raiz do primeiro molar para mesial, para deixar a raiz do primeiro molar paralelo à raiz dos prés, tá? Porque esse paciente perdeu o pré, esse molar estava mesializado, tudo bem? E aí você traz a raiz depois para frente. Bem, nessa técnica, eu não preciso de usar um fio de aço, a gente pode usar um fio de TMA, que ele dobra igual o aço, e ele é um pouco mais flexível do que o aço. Ele não é um Nitai, mas por conta da liga de titânio molibdênio, ele aceita as dobras facilmente. Tudo bem? A mesma coisa você está vendo aqui, ó. Esse é um fio de TMA, também chamado de mecânica de arco segmentado, aonde a gente está fazendo a verticalização desse molar. Esse molar estava com a coroa para mesial, por conta da perda de um dente, e aí você está trazendo a raiz para mesial. Tudo bem? Algo semelhante você está fazendo aqui também, ó. Tá? Essa alça que você está vendo aqui é um fio de TMA, arco segmentado, apoiado no mini implante, que eu vou falar já, e aí a gente está puxando esse fio, essa raiz para frente. Tudo bem? Combinado? A mesma coisa, arco de fio de TMA, titânio molibdênio, apoiado nos mini parafusos para se fazer a verticalização. Tá bom? Então, esse fio de TMA, ele aceita a dobra, semelhante ao fio de aço, e é um pouquinho menos flexível que os Nitais. Tá bom? Só que eu falei para vocês que a gente também pode gerar força através dos elásticos. E elástico dentro da ortodontia, todo dia eles são usados. Seja elásticos, tá, ortodônticos, que a gente chama de elástico de látex, ou chamados elastômeros. Qual que é a diferença entre esses dois elásticos? Que tudo é chamado de elástico. Só que uns chamam elásticos, outros chamam de elastômeros. Vocês provavelmente já usaram, quem já usou o aparelho, usou esses elásticos assim, ó, que aparecem os macarrãozinhos, tá? Aonde você tem vários tamanhos. Esses são chamados elásticos de látex, ou elástico de borracha. Esses são derivados, realmente, lá da seringueira, tá bom? E hoje, nos dias atuais, existe muita gente que tem alergia ao látex. Tanto é que você calça a luva de látex, atende o paciente. Se o paciente é sensível ao látex, ele já vai desenvolver aqui na região onde você fica tocando, aquele vermelhidão, por conta dessa sensibilidade. E quem tem alergia ao látex, e esses elásticos geralmente são usados intrabucais, hoje no mercado a gente tem do mesmo tamanho, que aqui você tem vários tamanhos diferentes. Hoje a gente tem os elásticos não látex. Esses são elásticos sintéticos. Esses são derivados da seringueira, do látex natural. Esses não, tá bom? E esses são elásticos ortodônticos. E a gente tem esses vários tamanhos, por quê? Porque eu preciso de estender mais ou menos para fazer a força para movimentar o dente. Tá bom? Combinado? Mas eu também tenho hoje, comercialmente, os chamados elastômeros, que também são elásticos. Só que esses elásticos não são naturais, eles são sintéticos. Esses elastômeros, que a gente chama de corrente ou cadeia, tá? Eles são derivados do petróleo. Eles são elásticos sintéticos. Tudo bem? Ah, mas todos têm essa elasticidade? Todos eles têm elasticidade. E esses elásticos sintéticos, ele tem vários tamanhos, que a gente chama de curto, médio e longo, que nada mais é curto, médio e longo, o pescoço que une uma argolinha a outra. Alguns não têm o pescocinho, outros têm um pescocinho médio, outros têm um pescoço maior. Então, cadeia curta, média e longa. Esses elásticos sintéticos,
Os elásticos naturais, nem todos têm a mesma geração de força, tá? E vocês conhecem muito mais, provavelmente, esses elastiquinhos aqui, ó, que são os elásticos que prendem o fio, tudo colorido. Esses também são elásticos sintéticos, também derivados do petróleo, tá bom? Tá? E esses são os mais comuns, que é onde você prende as borrachinhas, tá? Onde o paciente escolhe as cores. Ah, mas o escolher a cor é só enfeite? Não. Esses elásticos não servem de enfeite. Esses elásticos, eles servem para unir o fio ao aparelho que está colado no dente. Esse é o elo de união. Então, colocar as borrachinhas, sejam coloridas, transparentes ou não, ele tem uma finalidade que não é só o de enfeite. Tudo bem? Porém, elastômeros e elásticos naturais, devido à composição e o meio que ele vai ser usado, ele produz mais força ou menos força, depende do quanto você estica. Mas o tempo de vida útil deles é diferente. E a liberação de força também é diferente. Tá bom? Então, você está vendo aqui, ó, elásticos. Elásticos, você está vendo aqui, ó, daqui para cá, esse elástico de látex, que é o elástico natural. Você está vendo aqui os elásticos verdinhos, que são os elastômeros, prendendo o fio. Esses elásticos de látex, que você está vendo aqui, ele, dentro da cavidade bucal, por conta do meio úmido que ele está dentro da cavidade bucal, tá? Ele sofre um processo de degradação. E esses elásticos, por ser de látex natural, conforme ele vai se degradando por conta da saliva, do pH, da temperatura, ele vai perdendo força. E eles precisam ser trocados para que a força se renove e continue fazendo a movimentação dos dentes. Tá? Então, aqui você tem exemplos de elásticos. Ó. Aqui você tem um elastômero puxando do 13 até o 15. Você tem um látex puxando do gancho até o primeiro molar. Tá? Quando a gente compara os dois elásticos, elastômeros e látex, os elastômeros, eles têm uma quantidade de perda muito grande quando comparado ao elástico de látex. Tá? Então, como são composições diferentes, aqui você tem um látex, aqui você tem um elastômero, aqui você tem uma mola de níquel titânio. Então, você tem maneiras diferentes, tá? Para também tentar contornar a deficiência desse elástico. Tudo bem? Tá aqui, ó. Um elástico de látex, uma mola de Naidai, mas indiferente de você ter molas de níquel titânio, tá? Níquel cromo, ó, níquel titânio, elástico de látex ou o elastômero, tá? O dente não sabe qual é o dispositivo que está gerando a força, ele só sabe qual é a força. Se esse dispositivo aqui, ó, que é o cadeia, o elástico corrente, ele perde mais força, a eficiência dele é um pouquinho pior. Esse elástico que perde menos força, ele é mais eficiente. Então, você sempre tem que tentar fazer a opção pelo dispositivo que é mais eficiente. Tudo bem? Tá? E só para a gente fechar, eu sei que eu já estou ultrapassando a hora, mas já estou acabando, tá bom? Tá? Porque a gente tem usado muito, eu particularmente gosto muito, tá? E estava muito em moda, principalmente a coisa de 2, 3 anos atrás, até um pouquinho antes, que não é tão recente, são o uso dos mini parafusos ou dos mini implantes. Só para efeito de curiosidade e de informação de vocês, nós trabalhamos com os mini implantes e esses mini implantes, eles não deveriam sofrer o processo de osseointegração por alguns motivos. Primeiro, por conta da composição do titânio. O titânio que faz a osseointegração dos implantes osseointegrados, implantes dentários, são diferentes da liga de titânio que é feito os mini parafusos, os mini implantes. Então, esses mini implantes que nós fazemos uso, tá? Eles são mini implantes que não viabilizaria a osseointegração, porque ele é grau de pureza grau 5. Os implantes osseointegrados, eles são grau de pureza 4, tem tratamento de superfície, tem vários outros fatores que levam à possibilidade de osseointegração. Mini implante ortodôntico não deveria sofrer osseointegração. Bom? Porque mesmo, olha bem, não deveria sofrer, mas já existem relatos na literatura
de osteointegração, sim, de mini implantes. Aí, talvez outros fatores, como a não força sobre os mini implantes, um período muito longo do mini implante sem uso, que está lá na boca, aí pode osteointegrar, que é o mesmo período de cicatrização, de osteointegração que você tem que deixar no implante dentário. Ele não tem a mesma liga de titânio, mas ele pode sim gerar osteointegração. E se ele osteointegrar, aí o problema é maior. Porque para tirar um implante osteointegrado ou um mini implante osteointegrado, você deveria remover o parafuso e um pedaço de osso ao redor do parafuso. E que o mini implante isso não é possível, porque ele está entre raízes, você vai tirar um pedaço da raiz. Tá bom? O mini implante é muito utilizado hoje e vem sendo, porque ele me permite fazer tudo isso aqui, ó, e muito mais coisa. Tá? Hoje nós temos basicamente dois tipos de mini implantes. Mini implante de titânio, que é o que eu particularmente gosto de usar. Existe hoje os mini implantes também de níquel cromo, tá? Que é o chamado buccal shelf, o pessoal tem feito muito. Tá? O mini implante que nós fazemos uso aqui em São Carlos, nos cursos de especialização aqui, em Limeira e em Pelotas, curso que eu coordeno, a gente faz a instalação dos mini implantes interradicular. Tá? Então, entre espaço entre raízes, que eu preciso de ter mais ou menos, pelo menos uns 2,5 a 3 milímetros de espaço interradicular para poder colocar o mini implante sem tocar em raiz nenhuma, não pode tocar. Os mini implantes de aço, se faz hoje a colocação buccal shelf, se coloca por vestibular só, não coloca mais interradicular, tá bom? Eu particularmente, a equipe que a gente trabalha junto, a gente optou por fazer os implantes interradiculares, porque assim, ó, se não tem espaço, como a gente faz ortodontia, a gente diverte a raiz, depois coloca o mini implante. É totalmente viável a gente fazer isso, tá bom? Esses mini implantes que você está vendo aqui, ó, de titânio, tá? Ele não era para osteointegrar, mas pode osteointegrar. É só você não deixá-lo aí sem uso, tá bom? Mini implante de titânio, fez a cirurgia, é carga imediata. Coloca o parafuso, coloca a força e começa a distalizar. Então tá aqui, ó. Você tá vendo? O mini implante foi colocado aqui, ó, entre as raízes. Eu tenho um pouco de osso mesial, um pouco de osso distal. Um pouco de osso mesial e um pouco de osso distal. E não tem perfuração de raiz, porque o mini implante, ele pode perfurar. O mini implante de titânio, ele é um mini implante que é mais fácil de você fraturar na colocação. Então, é a mesma coisa que eu estivesse colocando um parafuso na parede. Tá? Chega uma hora que o parafuso, quando você vai rosqueando, ele vai gerando uma resistência à torção. Torção a gente chama de torque. Tá? Se você exceder a resistência, ele fratura. Fraturou, perdeu o parafuso. E aí a cirurgia tem que fazer a cirurgia de remoção. Esses mini implantes de titânio, eles aceitam uma carga de tracionamento grande, mas ele não aceita uma carga de torção tão grande assim. Tá? Então, como ele é uma liga de titânio, a liga de titânio ele resiste menos à torção do que se fosse uma liga de metal. Tudo bem? De níquel cromo. Tá? Mas até 20 newtons no mini implante que nós fazemos uso, ele suporta tranquilamente a torção e não fratura. 15, 20 newtons é o máximo, principalmente 20 newtons é o máximo de torque que a gente submete esse mini implante de titânio. Tudo bem? Aqui você está vendo o mini implante sendo utilizado, tá? Para fazer a distalização de um canino que está em chave de classe 2 e que a gente deve terminar com chave de classe 1. Esse canino está sendo distalizado, sendo tracionado para distal e apoiado no mini implante, que não vai ter a mesialização. O mini implante não sofre mesialização, ele não tem remodelação óssea periimplantar, mesmo ele não estando osteointegrado, tá bom? Um dente submetido a uma força de tração pressiona o ligamento periodontal, que pressiona o osso, e vai ter a absorção óssea na região distal, e com isso permite a remodelação óssea, que é o que está acontecendo aí, ó. Distaliza-se o canino através de uma força, e ó, o canino que estava em chave de classe 2 entra em chave de classe 1,
E aí você está vendo toda a neoformação óssea acontecendo na mesial, por onde o dente distalizou. Tá? A mesma coisa do outro lado. Tudo bem? Agora, um dos movimentos mais difíceis, não é o único, mas um dos mais difíceis de ortodontia é o movimento de intrusão. E aqui a gente está usando os mini implantes, um por palatina e um por vestibular, associado a um elastômero que sai desse parafuso e vem por esse passando pelo oclusal, para fazer a geração de uma força de intrusão. Tá? Um dos movimentos mais difíceis da ortodontia é o movimento de intrusão de molares superiores e de molares inferiores. Tá bom? E com a introdução desse tipo de material, vem nos ajudando a realizar esse movimento que é um dos mais difíceis. Aqui, como exemplo também, ó, esse paciente que apresentava uma mordida aberta esquelética, é o caso de cirurgia ortognática, mas o paciente não tinha condições de fazer cirurgia ortognática, tá? E ele tinha que fazer a intrusão dos dentes posteriores, tá? E intruir os dentes posteriores superior e inferior, porque quando você tem uma mordida aberta anterior, se você intrui o molar superior, a mandíbula fecha, rotacionando-se para frente e para cima, e se você intruir o molar inferior, também você consegue diminuição da dimensão vertical. Toda vez que você diminui a dimensão vertical, a mandíbula sofre um giro para frente e para cima e fecha a mordida. Só que nós usamos desse paciente o auxílio dos mini parafusos para poder fazer o fechamento de mordida. Para fazer o fechamento de mordida, o paciente tem que chegar num fio aqui no aparelho, um fio de aço, níquel cromo, um fio rígido, tá bom? Para poder fazer essa mecânica. Um fio de aço, um mini implante e mais um elastômero, que é o elástico sintético, para fazer a força de intrusão. Tudo bem? Tá? Tanto na arcada superior, quanto na arcada inferior. E com isso, fazer esse resultado. Intui aqui, tá bom? E a mandíbula gira para frente e para cima, diminuindo a mordida aberta e reduzindo o overjet. Isso é possível se fazer associado aos parafusos de titânio. Aí, ó, a instalação. Anestesia somente a região gengival, da gengiva, não é infiltrativo, e aí faz o rosquear dos parafusos. Todo parafuso de titânio, toda rosca vai ficar intraóssea. Na chave, na cabecinha aqui da chave, nós temos o parafuso, que aí depois que se remove a chave, só fica ele lá. Esse paciente, nós fizemos uso de 8 mini parafusos, 8 mini implantes, de titânio 2, 4, 6 e 8 parafusos. Tá bom? No mesmo dia que você faz a instalação dos mini implantes, você faz o uso da força. Só colocar o mini implante não tem a intrusão dos molares. Eu preciso gerar uma força de intrusão, puxando os molares para cima e puxando os molares inferiores para baixo. Isso foi gerado através dos elastômeros. Então tá aqui, ó. Coloca o mini implante e aí faz a ativação. E aí você está vendo o elástico aqui, ó, um elástico transparente. Ele quis, né, porque ele pode ser colorido, um elástico corrente. Isso é um elastômero. Aqui é um elastômero. Lá no elastômero. Elastômeros e elastômeros, que são elásticos incorrentes. Os elásticos sintéticos. Tá bom? E isso, ó, tá aqui o elastômero puxando, gerando a força, um elastômero, outro e outro. Tudo bem? Instalou os parafusos de titânio, coloca os elásticos sintéticos. E aí, mês seguinte, o paciente volta e aí você vai vendo. Isso são 28 dias após. Daí, ó, a mordida vai se fechando. Troca-se o elastômero, porque o elastômero, eu falei para vocês que ele tem uma grande quantidade de perda, de fadiga do material, por ser um elástico sintético e não um elástico natural. E aí troca, gerando, reativando a força. Mini implante de titânio não sofre remodelação perimplantar. A raiz do dente que tem ligamento sofre essa remodelação perirradicular. Tá bom? E com isso, tá aí, ó, a mordida vai se fechando. Topo a topo. Isso são 2 meses do inicial para uma ativação, tá? 2 meses de ativação e os mini implantes que a gente dá o nome de ancoragem absoluta associado aos elastômeros,
nos permitiu fazer o fechamento da mordida e uma rotação da mandíbula para frente e para cima. Intrui o posterior, intrui o fulcro da oclusão, a mandíbula gira para frente e para cima. E aí a gente tem o resultado de fechamento da mordida. Tá aqui. Esse é um dos materiais dentro da ortodontia que hoje muito ortodontista, se não faz uso ainda, vai ter que acabar fazendo. Porque ele é muito bom de auxílio para fazer esses tipos de movimento, que é um dos movimentos mais difíceis. E aí você está vendo, o controle radiográfico, um paciente onde você teve uma rotação da mandíbula para frente e para cima, fechando a mordida, tá? E melhorando até o trespasse vertical e o trespasse horizontal, que a gente chama de sobressaliência, tá bom? Então, esse material de titânio, ele não permite a osteointegração, tá? Mas exige relato, como eu já disse a vocês. Para que não aconteça a osteointegração, o que você precisa fazer? No ato da instalação, instalou, coloque a força que vai fazer a movimentação do dente. Todo mini implante de titânio e de níquel cromo colocou a força, que a gente chama de carga imediata, ele não é para osteointegrar. Se ele ficar vários meses sem a força, ele pode sofrer o processo de osteointegração. Não é que ele vá, mas ele pode. Então, diminua esse problema, diminua a chance dessa intercorrência acontecer. Porque se acontecer, aí nós vamos ter uma outra dor de cabeça, que é a remoção, tá? E os mini implantes, após o uso, eles precisam ser removidos. Não tem mais a utilidade dele, faz a remoção. Porque a remoção é muito mais simples do que o fato da cirurgia de instalação. A cirurgia de instalação é um pouco mais delicada. A cirurgia de remoção é um pouco mais simples. Tá bom? Então, esses materiais que a gente tem dentro da ortodontia é o que a gente tem usado hoje, com maior frequência. Está surgindo e já vem surgindo e pegando muita força, provavelmente alguns de vocês já ouviram falar, dos chamados alinhadores estéticos, que são os Static Aligner, Clear Align, Invisalign e assim por diante, que é uma outra gama de, vamos falar, de possibilidades de tratamento. Mas que eu não vou entrar em detalhe, porque isso aí não veria mais tempo, tá bom? Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês a respeito dos vários materiais, ou tá, dentro dos brackets, dos fios, dos elásticos e dos parafusos, é isso aí, tá bom? Eu gostaria de agradecer imensamente o convite a mim feito, tá bom? É um prazer enorme, tá? Poder estar falando com vocês na liga de materiais, tá? E eu estou à disposição para quando vocês precisarem de alguma coisa, tá? Eu estou sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela participação de todos e eu estou à disposição de vocês. Obrigado. Agora, a gente tem duas perguntas. É. A primeira é da Isabelle, ela disse: boa noite, professor. Qual a diferença entre os brackets de safira e porcelana? Qual é melhor? Ambos, como que chama, Isabelle? Isso. Isabelle, obrigado pela pergunta. Olha bem, os brackets de safira e de porcelana, ambos são brackets cerâmicos, ambos são brackets estéticos. A diferença está no visual. O bracket cerâmico de porcelana, que a gente chama, ele é um bracket estético, porém, o visual dele ele é um pouco mais opaco, tá bom? Já o bracket de safira, que também é um bracket cerâmico, a única diferença para o outro é que ele é um bracket estético, mas ele é mais cristalino. Ele parece um cristal mesmo, bem transparente. O outro é um pouco mais opaco. Então, há quem prefira, na estética, o bracket de safira e há quem prefira o bracket de porcelana. Tem gente que fala que o bracket de safira ele é muito brilhante. E o outro fala, tem gente que fala que o bracket de porcelana ele é muito branco, leitoso. Então, depende muito da preferência. Eu, particularmente, tá? Eu uso os dois, e aí o paciente escolhe. Quando ele quer bracket estético, se é possível dar as duas opções, eu dou as duas opções, ele escolhe. Mas eu, esteticamente, acho mais bonito os brackets de safira, porque eles são brackets bem mais cristalinos, bem mais assim, ó. Esteticamente, eles são mais cristalinos, bem bonito, tá? Mas o resultado final é o mesmo. Tudo
Tudo bem? Aqui, ó, só para você ver, ó. Aqui, ó, são 2 brackets. O safira, ele é mais branco, leitoso, e o porcelana e o safira. O safira, ele é mais cristal, mais incolor, mais brilhante. E esse ele é mais leitoso. Só isso. Mas a quantidade de atrito é a mesma. Em termos de custo operacional, só para você ter noção, esse é mais caro. O safira é mais caro. É um bracket mais recente, mais novo, mais caro do que um bracket de porcelana. Mas, em termos de estética, aí é preferência muito pessoal de cada um. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Agora uma pergunta minha. Quando eu opto por um aparelho polilingual ou um aparelho que é estético? Quando, por exemplo, de cerâmica, é uma decisão só do paciente? Isso. Aparelhos estéticos, aparelho por vestibular ou aparelho por lingual, você pode usar em qualquer tipo de maloclusão. Qualquer tipo de maloclusão. Ah, mas o aparelho por lingual, quando o paciente tem sobremordida profunda, ele vai morder os breques? Vai morder os breques. Mas eles não são, eles são breques que são feitos para realmente receber a mordida. Então, em qualquer tipo de maloclusão, você pode usar tanto o breque por vestibular, quanto a ortodontia lingual. Tá bom? A escolha entre vestibular ou lingual é realmente o aparelho aparecer. Por mais que você use um aparelho estético, porcelana ou safira, não estou nem listando o policarbonato, tá? Eles vão aparecer, não tem jeito. Por vestibular ele aparece. Seja o brete, mesmo porcelana e safira, ou seja o fio que vai ser obrigado a passar por eles. Ah, nós temos os fios estéticos. Sim, o fio é estético. O fio é metálico, mas ele recebe uma capa, uma proteção para ele ficar um pouco mais estético, mas ele aparece. O aparelho por igual, ele não aparece. A não ser que você abra a boca e a pessoa enxergue por oclusal o seu aparelho. Do contrário, o aparelho não aparece. Só que, tá, o aparelho por lingual, ele judia do paciente de maneira diferente do aparelho por vestibular. O aparelho por lingual, a língua, ela vai sofrer, não tem jeito. Por vestibular, sofre-se menos, o aparelho judia menos do que o aparelho por lingual. Mas é quem não pode, realmente. Quem trabalha com a imagem, tá? Aparelho por vestibular, vai aparecer, a não ser que você faça hoje, então, o uso dos chamados alinhadores estéticos, tá bom? Que é o aparelho que são os Invisalign, os Fidellalign, Estética Line, qualquer alinhador. Esses realmente não vão aparecer também. Só que existe uma certa limitação dependendo do problema nos alinhadores. Fala-se que se consegue tudo, todos os tipos, mas não necessariamente, tá? Isso é um comercial e uma realidade. Tudo bem? Então, vestibular ou lingual, qualquer um deles. Depende do quanto você pode mostrar o aparelho. Só que, além de escolher o aparecer mais ou menos, são custos totalmente diferentes. Ortodontia por lingual é totalmente diferente o custo do que a ortodontia por vestibular. Tá bom? Então, também tem a preferência do aparecer mais ou menos e do custo operacional de cada um deles. E aí, mais uma pergunta do Maurício, ele diz assim, professor, o senhor acha que os mini implantes vieram para dominar o mundo? Não entendi. Se os mini implantes? Vieram para dominar o mundo? Não, eu acredito que não. Olha bem, a gente dá cursos de imersão de mini implante. Mini implante, ele não veio para, assim como os alinhadores não vêm para excluir a ortodontia fixa, o mini implante ele não vem para dominar o mundo, ele vem para somar, tá? Nós que fazemos ortodontia, nós tínhamos um grande problema, Maurício, que era, você provavelmente já deve ter ouvido falar esse termo, principalmente quando você tem tratamento ortodôntico com extrações de dentes, você tem que fechar esses espaços das extrações, seja de 4, de 2 prés ou de 1 pré, onde você tem que retrair os incisivos. Um problema muito grande que nós tínhamos era a chamada perda de ancoragem, que era a mesialização dos dentes posteriores. Tá? Os mini implantes, hoje, eles são considerados os melhores dispositivos para não deixar o paciente perder a ancoragem, para estabilizar os dentes posteriores e com isso você conseguir retrair. Ah, mas existe outros aparelhos semelhantes aos mini implantes? Sim, mini implantes são bons dispositivos de ancoragem. Mini placas são bons dispositivos de ancoragem. Implantes dentários osteointegrados são ótimos dispositivos de ancoragem.
implante ortodôntico ósseo integrado na ráfia palatina mediana. São ótimos dispositivos de ancoragem. São todos dispositivos de ancoragem. Então, o mini implante, ele vem também para somar, tá bom? E, com isso, facilitar um pouquinho a nossa mecânica ortodôntica. Porque quando a gente não tinha mini implante, ó, só para você ter uma noção, na maxila, hoje a gente coloca 2 mini implantes e aí você consegue retrair todos os incisivos. Se você extraiu 2 prés, colocou 2 mini implantes aqui, você consegue 2 prés, geralmente, quando você extrai o pré, ele gera em média 7 milímetros de espaço. É o tamanho do pré. Você consegue trazer todos esses incisivos e canino, fechando os 7 milímetros de espaço, sem o pré-molar e o molar mesializar meio milímetro. Então, eles não saem do lugar. Isso o mini implante faz. Quando você não tinha mini implante, você tinha que colocar na maxila, para substituir o mini implante. O freio de Bull, que era o chamado aparelho extrabucal, no 1626. Você tinha que colocar o aparelho chamado botão palatino de Nance, no 1626. Colocava a barra transpalatina de Nance, no 1727. Fazia uma conjugação 5, 6 e 7. E ainda tinha que usar o elástico de classe 2. Então, você fazia tudo isso para não deixar o molar mesializar. Ou você coloca 2 parafusos. 2 mini parafusos. Mini parafuso, ele tem 1,5 milímetro de espessura por 8 de comprimento. É minúsculo, tá? Mas que faz uma enorme diferença na mecânica. Mas ele não vai dominar o mundo. Ele vai somar, tá bom? Porque tem paciente que não dá certo o mini implante também. Vou falar para você que não. Porque depende da qualidade óssea. Você tem osso trabeculado, osso na maxila, principalmente, que ele é mais amplo, às vezes a retenção mecânica do mini implante não dá boa retenção, e aí você perde. Então ele não domina, mas ele soma, tá bom? Ele vem para somar. Quem faz ortodontia hoje tem que saber fazer colocação de mini implante ou tem que pedir para alguém colocar, porque ele é muito bom na mecânica. Tá bom? Bom, então foram essas as perguntas. Mais uma vez, em nome de toda a Liga, a gente agradece a sua presença, você ter aceitado o convite. E eu agradeço também a presença de todo mundo que está aqui. E é isso, pessoal. Eu espero vocês numa próxima palestra. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, pai. E é isso, gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Eu que agradeço. Boa noite a todos.